Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. 2 jogos fecharam nesta segunda-feira, a 31ª rodada, 12ª do retorno. Paulinho, quer saber direto já a projeção para meu time não cair? Vai aqui, ó, procura aqui, ó. Projeção para quem está dentro do Z4 ou projeção para quem está fora do Z4, ok? Até porque a notícia da rodada, a informação da rodada é que a projeção, a exigência subiu. Atenção, número na tela, para quem está fora da zona de rebaixamento, 43 agora, 43 pontos para escapar do rebaixamento quem está fora do Z4. E para quem está dentro do Z4, a exigência também subiu. Na tela, 44 pontos, 44 para quem está dentro do Z4. O Vasco da Gama venceu, suou, mas venceu em São Januário. O Bahia por 3-2, largou 3-0, tomou 2 gols do Bahia, 3-2, um sufoco no final da partida, mas o Vasco fez o tema de casa, venceu. Chegou a 43 pontos e para quem está fora do Z4 é a pontuação de momento de exigência para escapar do rebaixamento. Atlético Goianiense, Cuiabá, Juventude, Bragantino, Atlético Paranaense, Corinthians, Vitória, Fluminense, Criciúma, Grêmio e Atlético Mineiro, neste momento, pela projeção deste momento após a 31ª rodada, ainda correm riscos de rebaixamento. O Corinthians, depois de 10 rodadas seguidas, saiu da zona de rebaixamento. E pela primeira vez nesta edição do Campeonato Brasileiro, Juventude e Bragantino fecham uma rodada na zona de rebaixamento. Vamos lá. O Bahia perdeu para o Vasco 3-2 em São Januário, 7º colocado, tem 46 pontos na tabela. Bahia já tem pontuação para escapar do rebaixamento. O Vasco agora é 9º colocado, tem 43. Atingiu a pontuação de exigência do momento para quem está fora do Z4 para escapar do rebaixamento. Corinthians suou, mas venceu o Cuiabá na Arena Pantanal, 1-0. 15ª posição para o Corinthians com 35 pontos. O Bragantino, com a vitória do Corinthians, entrou no Z4, 34 pontos. E o Cuiabá perdeu para o Coringão, estacionou na 19ª posição com 27 pontos na tabela. Lembrando, pessoal, a projeção que eu faço, ou as projeções do plural, as projeções que eu faço são através do aproveitamento das equipes. Quem está fora do Z4, o primeiro clube fora do Z4 por aproveitamento é o Corinthians, que tem 37,6% de aproveitamento. Com esse aproveitamento, o Coringão faria 43 pontos. Então, quem está no Z4 tem que fazer 44 nesse momento para escapar. Quem está, atenção, quem está agora fora do Z4, o balizador é o primeiro clube da zona de rebaixamento, Bragantino, que tem 36% de aproveitamento. Com esse aproveitamento, o Braga faria 42 pontos. Então, do Furacão para cima, a exigência é 43. Do Bragantino para baixo, a exigência é de 44 pontos para escapar do rebaixamento. Vamos lá, então? Vamos às projeções. As projeções começando com a turma que está nesse momento na zona de rebaixamento. Atlético Goianiense, Cuiabá, Juventude e Bragantino. O Dragão tem 22 pontos. Para chegar a 44, faltam 22. Não tem como fazer 22 pontos em 7 rodadas. No máximo faz 21. Então, nesse momento, atenção, nesse momento, pela projeção de momento, o Atlético Goianiense estaria caindo para a Série B da próxima temporada, não podendo chegar, portanto, aos 44 pontos. Se a exigência não cair nas próximas rodadas, o Atlético Goianiense não vai permanecer na Série A. Cuiabá tem 27 pontos, mais 7 jogos para fazer. Para chegar a 44, faltam 17. 17 pontos em 21, que dá exigência de 81% para o Cuiabá escapar do rebaixamento. Peguei os últimos 7 jogos do Cuiabá. 1 vitória, 2 empates, 4 derrotas. Cuiabá fez 24% de aproveitamento nos últimos 7 jogos. Então tem que melhorar aqui, ó. E muito seu aproveitamento, fazer 57 pontos percentuais a mais nesses últimos 7 jogos para permanecer na Série A. Até porque, se o Cuiabá repetir nas últimas 7 rodadas o que fez nos últimos 7 jogos para trás agora, olha aqui, ó, foram 5 pontos, vai chegar a 32 e não vai escapar do rebaixamento. Juventude e o Bragantino, os dois têm 34 pontos, para chegar a 44 faltam 10.
10 pontos em 21 que vão disputar. Exigência para Juventude e Bragantino escaparem do rebaixamento, 59% de aproveitamento a partir de agora. Peguei os últimos 7 jogos de Bragantino e também de Juventude. Deixa eu começar com o Juventude aqui. Últimos 7 jogos, uma vitória, 3 empates, 3 derrotas do Juventude, fez 6 pontos em 21. Agora tem que fazer 10 em 21 para escapar. Tem que aumentar em 30 pontos percentuais aqui o aproveitamento nas últimas 7 rodadas para o Juventude escapar. Se o Juventude repetir a campanha nessas últimas 7 rodadas, o que fez nos últimos 7 jogos, vai chegar a 40 pontos e com 40 não vai escapar. Bragantino. Peguei os últimos 7 jogos do Bragantino. 4 empates, 3 derrotas. Somou 4 pontos em 21 que disputou. 19% de aproveitamento. Tem que agora, para permanecer na Série A, fazer um aproveitamento de 40 pontos percentuais a mais nessas últimas 7 rodadas. Por quê? Se o Bragantino repetir a campanha dos últimos 7 jogos, nas próximas 7 rodadas, vai fazer aqui, ó, 38 pontos. Tem 34 mais 4, 38, vai ser rebaixado para a Série B da próxima temporada. Então, pessoal, pelo aproveitamento atual do Corinthians, Bragantino e Juventude para escaparem tem que fazer mais 10 pontos. Cuiabá mais 17 e nesse momento o Atlético Goianiense não teria condições de escapar do rebaixamento pelo percentual atual do Corinthians. Ou o percentual do 16º cai, reduz nas últimas rodadas, ou o Dragão realmente vai jogar no ano que vem a Série B. Vamos agora às equipes que estão fora da zona de rebaixamento. Quem está fora do Z4 tem que olhar para o Bragantino, que é o 17º colocado, que tem 36% de aproveitamento. Com este aproveitamento, o Braga faria 42 pontos. Então, do Corinthians até o Atlético Mineiro, 43 pontos. Vou começar com o Vasco aqui, ó. O Vasco chegou a 43. Neste momento, atingindo a exigência de pontuação para escapar. Com a exigência 43 para quem está fora, o Vasco chegou a 43. Pela projeção, o Vasco está escapando de rebaixamentos. Sempre é bom lembrar, pessoal, a permanência matemática só vai acontecer, por exemplo, o Vasco da Gama, só vai acontecer quando o 17º colocado, que hoje é o Bragantino, não puder mais alcançar o Vasco. Aí é questão matemática, mas pela projeção, o Vasco chegou à pontuação de exigência para escapar do rebaixamento. Corinthians Corinthians e Vitória, tem 35 pontos, certo? Para chegarem a 43, faltam 8. 8 pontos em 21 que vão disputar. Exigência para Corinthians e Vitória escaparem a partir de agora de 38% de aproveitamento na campanha final nas últimas 7 rodadas. Peguei os últimos 7 jogos de Corinthians e também de Vitória. Coringão fez 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas nas últimas 7 rodadas. Mesma campanha do Vitória. Se os dois repetirem a campanha dos últimos 7 jogos nas últimas 7 rodadas, vão fazer 62% de aproveitamento, vão somar 13 pontos, vão chegar a 48 e vão escapar do rebaixamento. Então, Corinthians e Vitória, se repetirem o que fizeram nas últimas 7 rodadas, escapam do rebaixamento. Atlético Paranaense tem 34 pontos, mais 8 jogos para fazer. Tem jogo atrasado em Curitiba contra o Atlético Mineiro. CBF não marcou a data desse jogo ainda. Furacão, então, tem 34. Para chegar a 43, faltam 9. 9 pontos em 24 para disputar. Exigência de 37% de aproveitamento para o Furacão escapar a partir de agora. Peguei os últimos 8 jogos do Furacão. 1 vitória apenas, 2 empates, 5 derrotas. Furacão fez aqui, ó, 5 pontos em 24 que disputou, apenas 21% de aproveitamento. Tem que melhorar em 16 pontos percentuais seu aproveitamento para escapar. Por quê? Se o Furacão nas últimas 8 rodadas repetir a campanha dos 8 jogos anteriores, aqui, ó, vai somar mais 5 pontos, vai chegar a 39. Aí vai brigar para realmente cair, né? Vai cair para a Série B da próxima temporada. Assim como o Fluminense, pessoal. O Fluminense tem 36 pontos, mais 7 jogos para fazer, faltam 7 pontos para chegar a 43. Exigência de 33%. Só que nos últimos 7 jogos do Fluminense, o Fluminense fez 3 empates e 4 derrotas. Somou 3 pontos nos últimos 21 que disputou. Se fizer a mesma campanha nas últimas 7 rodadas, só 3 pontos, vai chegar a 39. Pontuação insuficiente para permanecer na Série A. Criciúma tem 37 pontos, mais 7 jogos para fazer. Faltam 6 para chegar a 43. 6 pontos em 21 que vai disputar. Exigência de 28%. Peguei os últimos 7 jogos do Criciúma. 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Somou aqui, ó, 9 pontos.
nos 21 que disputou, campanha de 43%. Então, com essa campanha aqui, dos últimos 7 jogos, o Criciúma escapa. Até porque, se repetir nas últimas 7 rodadas o que fez nas 7 rodadas anteriores, vai somar mais 9 pontos, vai chegar a 46 e vai escapar. Grêmio tem 38. Faltam 5 para chegar a 43. Tem que fazer 5 pontos em 21 que vai disputar. Exigência de 24% a partir de agora. Peguei os últimos 7 jogos do Grêmio. 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, somou 10 pontos em 21 que disputou, 48% de aproveitamento. Então, o Grêmio pode até perder aqui, 23 pontos percentuais, que mesmo assim vai se garantir na Série A do ano que vem. Até porque se o Grêmio repetir nas últimas 7 rodadas o que fez nas 7 rodadas anteriores, somando 10 pontos, vai chegar a 48 e vai escapar. Atlético Mineiro tem 41. Para chegar a 43, faltam 2 pontinhos. 2 pontos em 24. O Galo tem jogo atrasado contra o Furacão para fazer, sem data marcada ainda lá em Curitiba. Exigência para o Galo escapar de campanha a partir de agora de 8% apenas. 2 pontos em 24. Peguei os últimos 8 jogos do Galo, 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, que está faltando um jogo, né, pessoal? Pois eu vejo aí. Produção, dá uma olhadinha para mim no Galo, na campanha ali, os últimos 8 jogos do Galo, tá? Enquanto isso eu digo o seguinte, o Galo com certeza, repetindo a campanha que fez nas últimas 8 rodadas, o Galo vai chegar, obviamente, a pontuação vai sobrar ponto aqui para poder realmente escapar do rebaixamento. Já tem quantos jogos aí? Últimos 8 jogos, vitórias? Tem 3 vitórias. Então é aqui, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. O Galo fez 12 pontos, pessoal. 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Então é 3-2-2. 3 vitórias, 2 empates. 3 vitórias, 2 empates. Então fez 11 pontos. 11 pontos em 41 dá 52 aqui, não é 50, é 52. Então o Galo vai escapar tranquilamente do rebaixamento aqui. Se repetir a campanha, pode até fazer uma campanha inferior aqui, o Galo. Entenderam então? Pelo aproveitamento atual do Bragantino, que é o 17º colocado, o Vasco já garantiu aqui, a permanência com a pontuação de exigência de momento. Faltam 2 pontos para o Atlético Mineiro, 5 para o Grêmio, 6 para o Criciúma escapar, 7 para o Fluminense, 9 para o Furacão, 8 para Corinthians e também para a equipe do Vitória. Na quarta-feira agora, pessoal, tem jogo atrasado da 17ª rodada no Beira-Rio, que é da parte de cima da tabela, Inter contra Flamengo. E aí a próxima rodada, que é a 32ª, 13ª do retorno, começa na sexta-feira, dia 1º, e só termina na outra quarta-feira, dia 6. A CBF desmembrou a tabela. Vamos lá então. Sexta-feira tem Fluminense e Grêmio. No sábado, Bragantino e Cuiabá, Atlético Paranaense e Vitória, Juventude e Fortaleza. Na segunda-feira, jogo único. Clássico em São Paulo entre Corinthians e Palmeiras. Na terça-feira jogam Bahia e São Paulo, Botafogo e Vasta Gama, Inter e Criciúma. E finalmente, fechando a rodada, quarta-feira da semana que vem, tem Cruzeiro e Flamengo, tem Atlético Goianiense e também Atlético Mineiro. Depois dos jogos desta segunda-feira que fecharam a 31ª rodada, Corinthians, depois de 10 rodadas fora do Z4, Juventude e Bragantino fechando a rodada na zona de rebaixamento. É isso aí, pessoal. Fui, tchau.